Boa noite, hoje é o nosso quarto e último vídeo e assim que eu acabar de postar para vocês, eu vou lá enviar o áudio do nosso desafio 1, que a gente vai seguir a partir de amanhã, tá bom? E aí vai ficar assim, todo dia, toda noite, na verdade, eu mando o áudio do desafio que a gente vai cumprir no dia seguinte. E o assunto de hoje é sobre as 4 estruturas de um relacionamento. É como se fosse assim, o nosso casamento, o nosso relacionamento é como se fosse uma estrutura assim, um pilar assim, e ele tem 4 estruturas que sustentam. A gente vai verificar agora quais são essas 4 estruturas, se a gente precisa construir alguma, se a gente precisa reformar alguma, e a gente vai estudar direitinho essas estruturas, tá bom? Na verdade, não são só esses 4 pontos que sustentam um relacionamento, mas a gente pode considerar como se fossem pontos importantes, pontos fundamentais, que sem isso, o nosso relacionamento ele tá frágil, tem condições de ser abalado com qualquer coisa que aconteça. Então, pega uma caneta e um papel e anota direitinho que isso é muito importante, para vocês verem quais são essas 4 principais estruturas. Primeiro, a virtude da ordem. Segundo, atos de serviço. Terceiro, exercício de presença. E quarto, formação do imaginário. A gente vai ver agora, um por um, a importância de cada um desses. E o que é a ordem? Vamos lá, o homem e a mulher precisam estar ordenados para conseguir extrair o melhor da vida. Sem ordem, não tem como uma vida plena acontecer. Então, vamos lá entender qual é a ordem correta para a gente levar para a nossa vida. E isso vale para os dois, tá? Para o homem e para a mulher. Vamos lá. Primeiro ponto que tem que estar para os dois: Deus. Deus é indispensável. Não tem como você estar numa vida espiritual desregrada, não tem como você não ter uma intimidade com Deus e você ter uma vida plena e você ter uma vida que acontece de forma perfeita. Não tem como. Deus é indispensável, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, dentro da virtude da ordem, o primeiro ponto é Deus, indiscutível. Segundo ponto, dentro da virtude da ordem, para a mulher, quem tem que estar em segundo lugar abaixo de Deus? É o seu marido. Para o homem, quem tem que estar em segundo lugar abaixo de Deus? A sua mulher. Isso foi algo que para mim, logo no início, quando eu comecei esses estudos, para mim foi o que mais chocou. Porque a gente pensa que a gente tem que colocar em primeiro lugar, abaixo de Deus, os filhos. Porque são nosso sangue, saiu da gente, e aí a gente pensa que colocar os filhos em primeiro lugar é o mais correto. E muitas vezes é isso que o mundo ensina, né? Mas a gente precisa entender de verdade o que é um casamento. Aí a gente consegue entender o porquê que o marido vem em primeiro lugar antes dos filhos. Vamos lembrar que o casamento é uma instituição divina, criada pelo próprio Deus. Então, como que eu não vou priorizar quem Deus determinou que fosse carne da minha carne? A gente precisa entender e priorizar isso. A gente precisa tomar consciência de que o maior objetivo do casamento é levar outra alma para o céu. É isso mesmo, a gente precisa ajudar aquela alma que está ali do nosso lado a atingir o céu. Então não tem como estar errada essa ordem. É realmente a prioridade nossa tem que ser aquela que Deus determinou, que é a carne da nossa carne. E em terceiro lugar, entram os filhos. Pensa bem, o casal ele já é prioridade um para o outro. Eles já formaram uma só carne. Eles já têm essa união. Então eles dois juntos, como um só, têm os filhos como prioridade. Tem como um negócio desse dar errado? Não tem como. E em quarto lugar, entra uma polêmica, que para algumas de vocês pode ser polêmica. Para a mulher é o lar e para o homem o trabalho. Gente, esquece essa ideia que o mundo prega de igualdade entre homem e mulher. Homem e mulher não é igual. Temos papéis diferentes, temos funções diferentes, funções sociais diferentes. Nós temos potências diferentes e a gente precisa compreender isso. Um homem não gesta, um homem não amamenta, um homem não transforma uma casa em um lar, mas o homem protege, o homem provê, o homem cuida. E é nisso aí que a gente tem que se apegar. Cada um na sua potência, os dois juntos se complementando.
Se cada um se especializar em ser o melhor dentro do seu papel, acabam metade dos problemas. E o quinto lugar é consequência da ordem do quarto lugar. Para a mulher, o trabalho, e para o homem, o lar. Pronto, tá aí resumido a virtude da ordem. Só é a gente seguir isso bonitinho, que não tem como dar errado. E a virtude da ordem é a primeira estrutura, que a gente falou das 4 estruturas, a virtude da ordem é a primeira. A segunda a gente vai falar agora, que é atos de serviço. E o que é isso? É basicamente a gente fazer pelo outro mais do que se espera. É a gente, por exemplo, não apenas servir o jantar, mas servir o jantar que o outro gosta. É a gente mandar uma mensagem de bom dia, é perguntar como é que tá, é fazer algo que aquela pessoa nem espera que você fosse fazer por ela. Mas você tá lá, de forma intencional, amando em forma de um serviço. Fazer pelo outro aquilo que ele não pode, muitas vezes. Quem é casada vai lembrar, e quem tá namorando, tá noiva, tá vivendo isso. Mas vocês lembram como era na época de namoro? Que a gente fazia muito um pelo outro, queria fazer uma surpresa, queria agradar o tempo todo. A gente estava fazendo atos de serviço. E sabe o que acontecia? Cada ato de serviço que a gente ia fazendo, a gente amava mais a outra pessoa. A gente às vezes pensa que é o contrário, a gente pensa que o que o outro fazia por a gente fazia com que a gente amasse ele, mas não. O que a gente faz, a cada passo do que a gente faz, vai fazendo com que a gente ame mais a pessoa. Nós que somos mães, vamos perceber bem isso. Tem um serzinho que nasce, pequenininho, trabalhoso, e a gente serve, o tempo todo a gente serve. Mesmo que aquele serzinho não dê nada em troca pra gente. Pelo menos dá trabalho, né? Até dá trabalho. E a gente continua servindo. A cada dia mais, a cada momento, mesmo cansada, mesmo estressada, mesmo sem estar com vontade. Mas a gente vai lá e serve. E cada vez que a gente serve, a gente ama mais. Cada atozinho que a gente vai fazendo, a gente ama mais. Aquilo vai aumentando o nosso amor. Agora vocês podem conhecer mães que não puderam, ou às vezes até não quiseram, passar por todo esse processo de servir uma criança, e vocês podem verificar que elas se questionam o porquê não amam, o porquê não conseguem amar plenamente aquela criança. Então, o amor é isso. Quanto mais você serve, mais você aprende a amar. E eu não quero aqui que você pense que esse servir é papel só da mulher. Essas 4 estruturas que a gente está tratando aqui é papel dos dois. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Por providência divina, é você que está aqui tendo acesso a esse conteúdo. E o desafio que vamos fazer a partir de amanhã são basicamente atos de serviço ao outro. E eu quero que vocês pensem que esses desafios, esses atos de serviço que nós vamos fazer para outra pessoa, elas vão criar um efeito mais na gente. Com certeza, isso vai nos aproximar mais de Deus. Então, nós falamos da primeira estrutura, que é a virtude da ordem, segunda estrutura, atos de serviço. Agora vamos tratar da terceira estrutura, que é exercício de presença. O que é o exercício de presença? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela descreve bem o que é o exercício de presença. Fazes o que deves e esteja no que fazes. O nome já diz, é você estar realmente presente. Você está de corpo e alma quando você está diante de outra pessoa. Quando você está conversando, não ficar no celular. É você não estar viajando na maionese. É você estar ali de verdade. É a outra pessoa perceber que você está ali porque você quer estar ali. É você dar atenção à outra pessoa. É simples. Não fácil, mas é simples. E a gente vai treinando a cada dia para a gente estar presente diante da outra pessoa. Isso em tudo, com o marido, com filhos. Agora nós vamos falar da quarta estrutura, que é a formação do imaginário. Aqui não tem a quem não tenha sido vítima. Todas nós crescemos ouvindo músicas, assistindo novelas, filmes, lendo até livros que deturparam completamente o nosso imaginário. A gente vivia esperando um príncipe encantado. A gente vivia esperando dos homens um romantismo muitas das vezes irreal. Lembra dos filmes românticos? Tinha todo aquele enredo
mas na hora que tinha o casamento, o filme acabava. E na verdade, a vida real, ela começa depois que o filme acaba. Enquanto isso, os homens estavam sendo formados no seu imaginário por uma situação totalmente contrária. Ninguém estava treinando o homem para ser príncipe de ninguém. Pelo contrário, formavam homens para serem pegadores e responsáveis. É por isso que esse nosso imaginário, a formação do nosso imaginário, não deve ser referência para a nossa vida hoje. A gente precisa reavaliar o que é que nos abastece, o que é que nós temos como referência. E sabe o que vai nos ajudar a termos essa base? A gente precisa fugir de tudo que está distante do bom, belo e verdadeiro. Anota isso. Nada que esteja distante do bom, belo e verdadeiro pode nos influenciar. Pronto, gente, finalizamos essa série de conteúdos que foi para preparar o nosso coração para os desafios que virão, tá bom? Vocês estão prontas? Eu tô pronta e tô muito ansiosa, mas vai dar tudo certo, com fé em Deus e com nosso esforço a gente vai conseguir. E agora eu quero ler, só para finalizar esse vídeo, eu quero ler uma introdução do livro que a gente vai seguir do desafio. Tem uma introdução bem esclarecedora e eu quero ler para vocês. As Escrituras dizem que Deus projetou e criou o casamento para ser algo bom. Ele é um presente lindo e inestimável. Deus usa o casamento para nos ajudar a acabar com a solidão, multiplicar nossa eficiência, construir famílias, criar filhos, curtir a vida e nos abençoar com um relacionamento íntimo. Mas, além disso, o casamento também nos mostra a necessidade de crescer e de lidar com nossas próprias dificuldades e com o egocentrismo, através da ajuda de um companheiro para toda a vida. Se formos ensináveis, iremos aprender a fazer aquilo que é mais importante no casamento: amar. Esta poderosa união lhe mostra o caminho para amar incondicionalmente outra pessoa imperfeita. E isso é maravilhoso, é difícil, é uma mudança de vida. Este livro é sobre o amor, sobre a aprendizagem e sobre o desafio de viver um relacionamento amoroso. E essa jornada se inicia com a pessoa que está mais próxima de você, seu cônjuge. Que Deus lhe abençoe nessa aventura. Mas esteja certo de uma coisa: você precisará de coragem. Ao aceitar esse desafio, você precisa ter a consciência de que, ao invés de seguir o coração, você terá que governá-lo. O mundo diz para seguir o seu coração, mas se você não estiver governando, então alguém ou alguma coisa estará. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. E ele sempre perseguirá aquilo que parece certo no momento. Nós desafiamos você a pensar de maneira diferente. Escolher direcionar o seu coração para aquilo que será melhor ao longo do caminho. Esta é a chave para relacionamentos permanentes e recompensadores. A jornada de O Desafio de Amar não é um processo para tentar fazer do seu cônjuge a pessoa que você quer que ele seja. Com certeza, você já descobriu que o esforço em tentar mudar seu marido ou sua esposa acabou em fracasso e frustração. Pelo contrário, esta é uma jornada de exploração e demonstração genuína de amor, mesmo quando seu desejo acaba e quando as suas motivações estão enfraquecidas. A verdade é que o amor é uma decisão e não apenas um sentimento. Ele não busca os seus próprios interesses, é sofredor e transformador. E quando o amor é demonstrado verdadeiramente como foi planejado para ser, o seu relacionamento tem grandes chances de mudar para melhor. Lembre-se, você tem a responsabilidade de proteger e guiar seu coração. Não desista e não fique desencorajado. Decida dirigi-lo e agir assim até o final. Aprender a amar verdadeiramente é uma das coisas mais importantes que você fará. Gente, é isso. Então, a gente agora definitivamente começou o desafio, tá? Daqui a pouquinho vocês recebem o áudio do desafio do primeiro dia que a gente vai cumprir amanhã. E eu quero lembrar vocês, não esqueçam de anotar
todos os dias, anota o que aconteceu naquele dia. Faz tipo um diário. Todo dia aconteceu isso, eu consegui isso, eu falhei naquilo, a reação do meu marido foi essa. A gente vai acompanhando a nossa evolução durante esses 40 dias. Somos mais de 130 mulheres aqui, tentando lutar para fazer uma coisa diferente, para fazer uma coisa melhor. Com certeza, com esse nosso esforço e com nossa oração, que tem que ser constante também nesse processo, a gente vai conseguir. Então, Deus abençoe a todas nós e vamos lá.